Saúde a todos dessa noite com a paz do Senhor. Como sempre, estamos aqui no mesmo cantinho para falar dos benefícios que é servir a Deus. Aqui não é lugar de retetel, viu? Receba, não tem isso. Você quer receber, comece pela palavra. Você quer receber, comece buscando o entendimento da preciosa palavra de Deus. Ah, pastor, mas aí não é receba, não, você recebe, mas é dentro da palavra. Então a crentaiada aí que não gosta de palavra, né, não gosta de jeito nenhum. Se for falar de palavra com eles pulam fora. Estão procurando, são crentes oportunistas, né? Só quer o bem-estar de Deus, mas não quer passar pelo processo de Deus. Não quer confessar, Aí depois diz, Deus não fala comigo, não fala mesmo. Você está atrás desses adivinhões, né? E atrás desses adivinhões aí você não vai achar de maneira nenhuma a luz que te leva à realidade das coisas. E o que é a realidade das coisas? Andar em dias com Deus. E ele se torna real na minha vida e na tua vida. Andar em dias, se esforçar. Não é querer as coisas de graça, não. Por que essa página quase não dá ninguém? Por causa disso, porque o que eu falo aqui está dentro da Bíblia. E muitos de nós não achamos graça mais na Bíblia, né? Achamos mais graça nas promessas de alguns homens por aí. Eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Você não precisa viver no eu estou vendo isso. Mas você precisa viver eu estou vivendo isso. Tá? Há uma diferença. Para estar vivendo isso, você e eu temos que estarmos de acordo com o que Deus quer. Fora isso, não tem outra alienação. Não tem outro caminho. É bom que nós venhamos a compreender e entender isso nos decorrer dos dias da nossa vida. Cuidado que a vida passa muito rápido. E você e eu não sabemos do nosso dia do amanhã. Tem mais esse probleminha, né? Então é bom nós... 1 João, capítulo 1, versículo 9, vamos entrar no assunto de hoje para a gente não tomar muito tempo. Está escrito assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Presta bem atenção. Perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se confessarmos, presta bem atenção. Às vezes é melhor sair do ministério e não confessar. Como tem muitos que por aí, nessa página aqui, passa por aqui às vezes. Fez o que fez e acha que Deus esqueceu. Não, irmãos, Ele jamais esquece as nossas atrocidades, as nossas irresponsabilidades com as coisas dele. Ele jamais esquece. Ele não é igual eu que posso sofrer de amnésia. Ele vai lembrar no dia do juízo. Analise melhor a tua vida, eu tenho que analisar a minha. Por isso que lá em Coríntios diz, examine a si mesmo. Isso é de responsabilidade sua e minha. Examine, vê se não tem nenhuma falha. Que é isso aí. Falha nós temos, lógico. Mas tem falha que ela é bem constrangedora e que vai nos gerar dor de cabeça lá na frente. Então nós temos que entender isso e vivermos em verdade com Deus. A verdade, você indo com a verdade com Deus, Deus é verdadeiro e justo para nos perdoar e nos purificar de qualquer injustiça. Não dê lugar àquilo que contraria a vontade de Deus, mas dê lugar à vontade dele. Então aqui no primeiro capítulo, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz se confessarmos. Há um outro versículo que diz se confessarmos os nossos pecados e deixarmos. Que há pessoas que cometem o mesmo pecado a vida inteira, né? Aí quer receber de Deus, a única coisa que tu vai receber de Deus
é eu não te conheço. Porque quem conhece a Deus, existe nele uma sensibilidade extremamente alta com relação à santidade de Deus. A santidade de Deus, ela quer nos envolver. Ela quer fazer parte da nossa vida. Confessa, deixa. Por isso que a palavra diz confessa e deixa. Porque tem muitos que confessam, mas é só ali para tomar a Santa Ceia, não é assim? Vai lá, toma a Santa Ceia, confessou, passa por um processo, não é que hoje igreja nenhuma quase está tendo isso. Hoje em dia o adúltero está vivendo no meio da igreja e vai passando os dias. E dessa maneira, uma hora a conta vai chegar. E quando que essa conta chega, pastor Zé? Após a nossa morte. Aonde não haverá nem choro, nem lamentação sua e nem minha, para que justifique os nossos erros. Aonde ali só vai haver um julgamento. E esse julgamento é que vai decidir, dependendo do seu comportamento, das suas ações que você tomou aqui, é o que vai ser liberado através das nossas ações. Se as nossas ações foram boas, teremos gozo e vida eterna, segundo as promessas do nosso Deus. Êxodo capítulo 34, versículo 7, diz assim: que persevera em seu amor dedicado a milhares. Que Deus persevera, né? Em seu amor dedicado a milhares. E perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Veja bem que Deus aí, Êxodo 34, versículo 7, ele diz que persevera, né? Em seu amor dedicado a milhares. Não está falando só para mim ou só para você. A milhares. E perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Só Ele pode fazer isso. Já parou para analisar? Que é só Deus que pode trazer a nossa situação espiritual de volta à posição original. É só Deus. Ah, pastor, mas eu pequei lá atrás, eu mudei de ministério, ninguém está sabendo. Como é que é a conversa? A Bíblia diz que os olhos de Deus é como olhos de águia. Não há nada que nós venhamos a fazer que Deus não esteja vendo. Talvez você pense que engana, eu penso que engano a sociedade em si, até mesmo a justiça. Nós conseguimos enganar a própria igreja, mas nós não conseguimos enganar a Deus. Porque Ele é santo e tudo Ele vê. Deus nos conhece, a culpa fica dentro de nós aqui nos incomodando. Todos nós sabemos que quando a gente está errado, até mesmo dentro da igreja, uma palavra ou outra vai tocar naquela ferida. Quem nunca passou por isso? Diz, poxa, eu estou errado aqui. E Deus está nesta noite recobrando e cobrando de nós o entendimento de que tem som, sim. O entendimento de que nós precisamos reconhecer o potencial poder de Deus em purificar todos os nossos pecados, lançar no mar do esquecimento. Não há outra saída a não ser Deus. Deus é a tua única saída. Né, irmão Adriano da Silva? Ô glória, não, Adriano? Que Deus te abençoe aí aonde você estiver. Quando nós estamos falando de confessar pecado, quantos crentes estão aí caídos, mas está na igreja de gravata, de terno, com a saia bem grandona, o vestidão bem grandão, pregando a palavra, cantando. Não é assim? O que, cara? O Adriano de Nova Olímpia, eu já vi ele aqui, já saudei ele aqui, não é não, Adriano? Então, Êxodo 34, versículo 7 diz: que persevera em seu amor dedicado a milhares, não só para mim, mas para milhares. Ele abre essa extensão da misericórdia dele para a nossa vida. E perdoa a malignidade,
a rebelião e o pecado. O que é rebelião, pastor? Hoje acontece muito isso. Antigamente acontecia menos. Porque o homem era mais voltado à vontade de Deus. Os crentes lá do passado, eles eram muito mais crentes que nós. Pastor, não vou nem te assistir mais, pode ir embora. Aqui a verdade ela dói. Não vou nem... Eles eram mais assim, fiel aos propósitos, obedeciam mais. Mas isso não significa que não tinha problema. Tinha problema. A igreja do Senhor sempre teve e sempre terá problema. Viu? Não é a tua saia, nem teu terno, que diz quem você é. E às vezes eu estou vendo o que você quer que eu veja, ou que eu queira que a igreja veja. Mas no meu subconsciente há uma outra natureza. Uma natureza essa de rebelioso, rebelião pura. Né? E uma natureza, a Bíblia fala da malignidade. Onde está? Lá em Êxodo 34, versículo 7. Lá fala, o que é malignidade? Uma pessoa de espírito maligno, mas está dentro da igreja. Está dentro da igreja? Tá, tem muitos dentro da igreja. Que o espírito de rebelião e maligno é uma pessoa que nunca deu lugar para a glória de Deus entrar dentro dele e refazer tudo do modo de Deus. Está na igreja, mas não significa que houve na vida dele ou dela uma transformação. Está na igreja, mas nem entende por que está ali. Não se posiciona a fazer aquilo que Deus requer de cada um de nós. Essa é uma grande dificuldade que nós vivemos nos dias de hoje. Aonde está esse povo? Dentro da igreja. Pastor, misericórdia, mas dentro da igreja tem tanta coisa ruim. Igreja é lugar de gente quebrado mesmo. Você nunca entendeu isso? É lá que você vai ouvindo a palavra, e a palavra vai enraizando dentro de cada um de nós e trazendo para nós um resultado espetacular que só Deus pode fazer. Mas para isso nós precisamos dar lugar a Deus. 1 Reis capítulo 8, versículo 30 diz que Deus ouve desde os mais altos céus, lugar da tua perene habitação. Quer dizer, Deus nos ouve no alto céus. Fala céus ainda, viu? Vocês sabiam que não é só um céu? Uma hora eu vou dar um estudo com relação a isso. Não é só um céu. Por isso a palavra fala céus, porque existe vários céus. Exemplo, quando nós olhamos para cima, automaticamente, principalmente à noite, né? A gente olha para cima e diz, o céu está tão bonito. O céu hoje está estrelado. Não é isso? Ou não é? Por aí você já vê o primeiro céu. Uma hora dessa eu vou fazer esse estudo. Hoje nós estamos falando da redenção, da reconstrução da vida de cada um, que se posiciona. Não significa que a tua saia lá no chão diz quem você é. Às vezes um que anda totalmente diferente, não é seu terno, entendeu? Não é suas palavras bonitas nem as minhas, mas é o que sai da tua boca, controlado pelo Espírito Santo de Deus. É a tua vida em si, em prumo com o querer e a vontade de Deus. Servir a Deus é nós desistirmos de nós mesmos e se apoiar e dar crédito à realidade que Deus tem para cada um de nós. Servir a Deus não significa que você está na igreja que as coisas vão bem. No meio, você e eu vamos passar por muitos vitupérios, mas em todos esses vitupérios, se você tiver uma comunhão santa, forte com Deus, você pode ter certeza de uma coisa: você é mais que vencedor, você é mais que vencedora, porque Deus é presente na nossa vida. Amém? Então, 1 Reis capítulo 8, o versículo 30 diz assim: ouve, que Deus nos ouve, Deus desde os mais altos céus, na tua perene habitação, o clamor do teu servo e de Israel, né? O teu povo, sempre que orar, voltados para este lugar, e quando ouvires, conceda-lhe o perdão.
Deus está aí sempre. Não é predisposto, é disposto a reconstituir a aliança, a amizade, o amor que Ele tem por você. O amor que Ele tem por todos nós. Ele está lá esperando, mas Ele espera sempre que esse arranque, que essa decisão venha a ser sua. Não que Ele tenha que estar... Não, você já sabe o caminho. E por isso que se confessarmos os nossos pecados, por mais pequeno que ele venha a ser, eu sempre brinco aqui que não é pecado grande que vai mandar nós para um outro lugar. O que vai mandar nós para a perdição são os pequenos que nós chamamos de pequeno, mas pecado, não existe pecado grande ou pecado pequeno. Pecado é pecado. Agora, a consequência de cada pecado é que tem um potencial diferente, entendeu? Tem pecado que é pecado de morte. Há um tipo de pecado, exemplo, como nós profanarmos ou agredirmos, e quando nós tiramos sarros ou fazemos piada com relação ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Ele é o único que não perdoa. Ele não perdoa. Eu já vi pessoas brincando com o Espírito Santo e ficar de longe olhando. Meu Deus. Eles não sabem realmente com quem estão brincando. Ele é o único, viu? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o consolador, ele não é perdoador. Já Jesus é completo. Deus é completo. Mas o Espírito Santo lhe falta isso. Ai dos zombadores que um dia ou outro resolver, né, tirar uma casquinha com o Espírito Santo de Deus. Ele é sensível. As pessoas antigamente levavam mais a sério. Hoje eu vejo muitas pessoas até falando em língua dizendo que é o Espírito Santo. Aí de tarde em casa reúne mais umas 5, 6 irmãs treinando para falar em língua. Ei, você não pode e nem deve fazer isso. Porque o Espírito Santo, ele é sobrenatural. Ele vem quando você dá lugar. Você não precisa treinar, porque quando você está treinando ali, que diz que está cheio do Espírito Santo, você está correndo um risco muito grande de não ser perdoado por aquela blasfêmia. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus nos gera morte espiritual. Ele é sensível. Ele é muito sensível. Você pode blasfemar de qualquer coisa, de Deus, de mim, da própria igreja, mas do próprio Jesus, que ele vai te perdoar. Mas o Espírito Santo não. Cuidado para não cair nessa cilada, viu? Que isso é um tipo de pecado muito sério, porque ele não perdoa. E isso está mais que claro na palavra de Deus. Ah, pastor, o senhor está falando borracha? Não, meu irmão, é a palavra que diz. Eu não vou lembrar agora aqui que o assunto não é esse, né? Salmo 32, versículo 5 diz: confessei-te o meu pecado. É Davi dizendo: eu confessei o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei a minha transgressão para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Você vê, nós estamos vendo que no núcleo da palavra, ao mesmo tempo que ela nos cobra, ela também nos auxilia, ela nos orienta de que quando nós erramos contra Deus, é com o próprio Deus que nós vamos acertar as coisas. E Deus está ali para te julgar nesse momento, não. Quando você chega arrependido. Porque não adianta, você tem que confessar e deixar aquilo. Mas muitos de nós confessamos, mas não deixamos. Continuamos na mesma iniquidade. Confessamos,
mas não reconhecemos que erramos. Há muitas pessoas que não têm, não sei como é que pensa esse tipo de pessoa que no subconsciente dele ou dela não existe a palavra me perdoa, eu errei. Não consegue fazer isso nem com Deus. Nem com Deus. Tem pessoas assim. Está sempre certo. Ou está certo, ou embute uma outra coisa para trazer ele ou ela para a realidade dele, né? E ele está certo ou ela está certa. O outro está sempre errado. E há pessoas com esse comportamento de não confessar, de não admitir. E Deus requer isso de nós. Aqui Davi diz, eu não encobri as minhas culpas. Irmãos, é bom admitirmos as nossas culpas. É bom nós chegarmos em Deus reconhecendo que nós erramos. Mas tem muitos que de maneira nenhuma, até diante de Deus, ele ou ela chega se justificando. Diante de Deus nós não chegamos justificando. Porque a poderosa palavra diz que nós não temos esse poder de nos justificar. Quem nos justifica é quem? É Deus. É Ele que vai analisar tudo que aconteceu. E ali haverá então o perdão, o reconhecimento, através do reconhecimento de cada indivíduo, de cada pessoa. Então quando a pessoa reconhece diante de Deus, olha, eu errei, Pai. Assim era Davi. Ele não encobria as culpas que era de responsabilidade dele, até mesmo do próprio povo. Às vezes ele pegava aquela culpa. Afinal, ele era o líder, né? Então nós temos que entender isso. E Deus aqui, em Salmo 32, versículo 5, diz, confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu me perdoaste a culpa dos meus pecados. Só existe uma saída. Com relação a perdão de pecado, ou qualquer pecado, só Deus pode nos redimir. É isso que nós temos que compreender. Amém? Salmo 51, versículo 2 diz, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Você já chegou em Deus assim? Davi chegava. Lava-me, Senhor, eu errei tanto. Não é chegar em Deus, olha, Pai, eu pequei porque foi o João que me levou. Porque tem crente descarado com essas caras de pau, né? Eu só pequei porque foi a irmã fulana que levou eu, tome vergonha. Você pecou porque você quis. Ah, quando eu vi eu já estava pecando. Não, irmão, não existe isso. Para quem conhece a verdade, não existe esse prognóstico aí. Eu pequei porque eu fui levada, porque alguém me levou, alguém me conduziu a isso. Você pecou porque você quis. Você tomou essa decisão. Porque quem conhece a verdadeira vontade de Deus, o Espírito Santo toca nele e diz, ei, por aí você vai se contaminar. Mas às vezes o oportunismo, né? Eu conheço uma história de uma irmã, não posso falar o nome dela, que só enquanto eu estava nesse lugar, umas 9 vezes ela caiu. Caiu como, pastor? Adultério. E todavia, quando o pastor chamava eles para conversar, o marido perdoava, ela dizia que tinha nela uma grande fraqueza. Agora me explica, se uma pessoa que nasceu crente, ela nasceu crente, me explica isso. Para que casar então? Para fazer vergonha no marido. Ela chegou ao ponto de ter um amante dentro de casa e o marido não sabia, achava que era parente dela. Vocês acreditam como uma pessoa tem esse desequilíbrio tão grande? E na igreja profetizava, pregava, cantava,
Mas pastor, como pode isso acontecer? Está falando de Deus? O que é que Pedro chega no Senhor correndo e diz: Pai, Jesus, tem alguém ali, ó, falando que o Senhor salva, cura e liberta, mas não é do nosso povo. Isso não pode. E Jesus diz: está falando contra nós? E ele disse: não, está falando das maravilhas que o Senhor faz. Então, se não é contra nós, está a favor. Eu estou na palavra que ele está falando. Eu tenho compromisso com a minha palavra. Ele está falando, não importa quem é que está falando. Por isso que nós temos aí os oportunistas. Ele usa Jesus, ele usa a palavra. Mas por que Deus não trata? Porque está escrito que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Quem já não leu isso? Que no final dos tempos haveria uma geração de cego guiando outros cegos, usando a poderosa palavra. Porque a maioria não quer ler, não quer se enraizar, não quer gerar intimidade, quer pegar essa intimidade pronta. Só está faltando ter isso no Mercado Livre já para comprar. Eu acho que já tem crente caçando. Acho que eu vou comprar lá no Mercado Livre um pouco de unção. Estamos vivendo isso. Estamos comprando ela pronta. Não é melhor comprar pronto do que eu mesmo produzir isso? Mas a que nós compramos é paralelo, viu? Não é original. Então dê lugar a Deus. E Deus tudo fará. Confessando, se ajeitando com Deus. A vida passa muito rápido, viu, irmãos? Salmo 51, versículo 12 diz: Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. É assim que nós temos que nos ir até o Senhor, não é ir até o intercessor, não. Que intercessor nenhum tem poder para te tirar da contaminação espiritual. Ou tem? Se tem, você está extremamente enganada. Homem nenhum pode tirar pecado de ninguém. Viu? Tem uns oportunistas aí até vendendo pedacinho lá no céu. Que cara de pau, né? Vender pedaço lá no céu, Deus. Aí é para acabar mesmo. Provérbios 28, versículo 13 diz: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Pastor, aonde você achou esse versículo? Provérbios 28, versículo 13. Quem camufla as suas faltas jamais alcançará sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Estão entendendo aí agora? Não adianta, você vai camuflar, eu vou. Não vamos chegar em lugar nenhum. A não ser um dia pagarmos um preço extremamente caro, porque é eterno. A condenação é eterna. A vida nossa é transitória. Daqui a pouco eu vou, você vai. Viu? Já parou para pensar? Ah, pastor, mas eu não peco. Como é que é, mentiroso? Quem entre nós aqui não peca? Tem uns crentes aí que é mais santo, né? Sou extremamente santo. A santidade terrível. O próprio Jesus tem que bater continência para ele. Ó, irmãos, todos nós pecamos, mas todos nós temos um advogado. A Bíblia diz: filhinho, se por acaso tu cair, lembra que eu sou o teu advogado. E era assim que Davi fazia. Ele não camuflava os pecados dele. Ele ia diante do Senhor e confessava. E o Senhor, mais uma vez, como sempre, Ele é Deus de um amor infinito, de uma misericórdia infinita para aqueles que não camuflam suas faltas, como está aqui no Provérbio capítulo 28, versículo 13. Não camufla. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona e recebe toda a compaixão de Deus. Quem está falando isso? A palavra, pelo amor de Deus, está aqui, ó, capítulo 28. Está camuflando alguma coisa? Está pensando que está enganando quem?
Está enganando eu? Tudo bem, você consegue. Está enganando a justiça, a esposa, o marido? Tudo bem, você consegue. Mas você não engana a Deus. Nós não enganamos a Deus. Nós somos algo que Ele produziu, então por isso, toda a nossa CPU, todo o nosso HD, Ele entra, Ele sabe nos mínimos detalhes das nossas camuflagens. Camuflar não vai te livrar de nada. Você só vai perder o seu tempo. Eu vou perder o meu tempo camuflando as coisas. E a palavra que diz, Provérbios 28, versículo 3. Quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso. Qual que é o nosso maior sucesso que a gente mais espera? Um dia estarmos na casa do Senhor. Jeremias capítulo 3, né? 13 não. Jeremias 3 e versículo 13. Agora é 13. No entanto, reconhece o teu pecado, que te rebelaste contra o Senhor, o teu Deus, que ofereceste aos teus sentimentos e favores a deuses estranhos, debaixo de toda a árvore verdejante. Reconhece também que não me obedeceste. Assim diz o Senhor. É uma ordem de Deus. Reconhece o teu e o meu pecado. Temos que reconhecer o pecado e arrancar ele de nós. Tem como? Tem. Só um pode fazer isso. Amém? Então é isso. A palavra de hoje é basicamente isso. E você fica aí, vai meditando, pega os versículos de novo. E aqueles que se achar que tem algo impedindo de você ter sucesso espiritual. O que é ter sucesso espiritual? É você olhar e dizer, eu vou para tal canto na segurança do Senhor. Quem anda em camuflagem anda em falta. Talvez até vai, mas vai com medo. Né? Tem umas igrejas que eu vou pregar e tem uns crentes que não vai lá de jeito nenhum. Aí, enquanto eu estou pregando, eu dou risada assim. E eu pergunto, cadê fulano, ciclano? E o pastor diz, ele não veio não. Eu falei, mas todo culto, né, que eu venho aqui. Com medo de quê, irmão? Meu Deus, não tem que ter medo de mim. Tem que ter medo da ira de Deus. Tem que ter medo da justiça de Deus. E o crente que não camufla nada, que anda em dias com Deus, ele não tem medo de Deus. Ele quer Deus cada vez mais perto dele. Porque nele não há nada para que seja condenado. Nele não há nenhum vestígio de coisas que venham a contrariar Deus. Mas muito pelo contrário. Nele há graça. Nele há aliança. Nele tem uma fé estabelecida. Nele, todos os dias, cada vez mais forte. Parou para pensar nisso? E gerar intimidade com Deus é melhor do que gerar intimidade com as nossas camuflagens. O que tem de crente no púlpito, no meio da igreja, camuflando as coisas. Está enganando a ele mesmo. Amém? João 17, versículo 25 diz, Pai. João 17, versículo 25 diz, Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu porém te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Temos que entender que na multidão das nossas irresponsabilidades, nós vamos afastando e deixamos de conhecer a Deus. E passamos agora a conhecer a imensidão das oportunidades que o mundo passa a dar. Quantas vezes a gente passa e vê pessoas que saíram da igreja extremamente diferentes. O mundo vai gerando muitas outras oportunidades, quer ele na droga, na bebida, na prostituição, quer ele em tudo que é coisa assim. E para a carne nós achamos que estamos por cima. Uma mesa cheia de cerveja, um monte de mulher em volta, né? Eita, garanhão. O dia do Senhor vai chegar na tua vida.
Tem aquela irmã que diz, olha, larguei daquele marido crente, era um homem muito santo, ixi, eu quero um homem que me sacode. Aí, de vez em quando, eu vejo nos noticiários os homens que sacodem. Matou. Talvez aquele marido que tu tenha, que parece boca aberta, mas não é boca aberta. Talvez esse jeito dele é porque ele veio da igreja desde pequeno. Então tem coisas que ele foge, que ela foge. Ah, mas eu queria um marido. Tem gente que não é feliz com nada. Eu queria uma esposa assim. Tem umas esposas e tem uns maridos que é terrível, né? Vamos falar logo dos dois. Tem mulher que não tem bate-continência para homem, não. E é crente. Saiba você que você está pecando terrivelmente no seu sagrado casamento. Casamento é uma coisa sagrada, viu? Todos nós temos que tomarmos a nossa posição. Não, aqui eu que sou o sabiá do bico preto, é eu. Meu marido aqui não manda em nada. Amém. Por isso que é bom pro homem, quando ele casar, já ter a casa dele, para não aguentar esse tipo de coisa aí. Eu já vi irmãs humilhando o marido, porque casou, ele não tinha casa. Quem tem a casa é ela. Quem tinha dinheiro era ela. Tá lá na igreja, eu sou boa dizimista, pastor não fica sem mim, eu que alimento essa casa. Isso tudo é pecado. E a Bíblia diz que o que você dá com essa mão, essa aqui não precisa saber. Então pense direito. Volte para trás. Porque ainda dá tempo de muitos de nós contornarmos essa situação. Reposição. Irmos para nossa posição real. Porque isso também é pecado. Como é que você vai humilhar o cônjuge seu? A sua esposa, o seu esposo? Talvez não é dele, mas você mora com ele. Talvez não é dela, mas você mora com ele. Viu? Temos que escutar um ou outro, a opinião de um do outro. Ah, mas aqui é meu. Não existe isso. É seu, mas você mora. Ele é teu marido, ela é tua esposa. Não é bater o pé e dizer eu sou assim, é assim que eu quero e pronto, acabou. Não é desse jeito, viu, irmãs e nem irmãos? Tem coisas que nós temos que analisar e ver que isso vai gerar problema no nosso casamento. E de mais a menos, de mais a mais, tudo isso é pecado. O casal tem que conversar. Não é a tua opinião só que vale. A opinião é de ambas as partes. E dali tira o melhor de uma opinião, de outro. Casal que é sábio, né? Mas tem uns casal aí que é igual peixe elétrico. Dei um, abraço o outro. A paz do Senhor, pastor José Carlos e pastora Carla. Irmã Francisca Souza, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, irmãos, na multidão de oportunidades que nós temos para pecar aí é infinita. Mas nós temos um só, que pode nos resgatar da lama do pecado e refazer toda a estrutura dele. Como pode ser 1000 vezes, ele vai lá e nos ajuda a ficar de pé de novo. Mas temos que ter uma natureza de não vivermos como Provérbio 28:13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona e recebe toda a compaixão de Deus. Entenda isso. Tito, livro Tito, último, capítulo 2, versículo 14 diz: Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade, purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Afinal, você e eu fomos chamados a estarmos com Cristo, para praticarmos boas obras. Mas não é só para com a vida dos outros.
a primeira grande boa obra que você faz e que eu faço é reconhecendo diante de Deus: lava-me de toda a culpa e purifica-me de todos os meus pecados. Quem pode fazer isso? Deus. Porta para pecado? Tem milhares. Tem vários tipos de pecado. Mas o único que pode redimir as nossas vidas e nos trazer de volta ao clarão, à luz de Deus, à perfeição de Deus, é só Deus. Essa é a palavra de hoje. Vamos agradecer a Deus, orarmos. Muito obrigado a todos que nos acompanhou até agora, né? Hoje o vídeo ficou mais curto. Vamos orar e agradecer a Deus por esse entendimento. Ah, pastor, mas eu não estou pecando. Amém, que Deus continue te sustentando do alto, para que você nunca venha decepcionar a Deus. Pecar a gente peca, todos nós, né? Mas os pecados, né? Você corre lá e já conserta isso. Não deixa amontoar pecado, que na multidão deles você vai esquecer de uns. Mas Deus nunca vai, viu? Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai. Sei que o Senhor é Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Em tudo, meu Deus, nós somos abençoados e orientados pelo Senhor. Porque eu sei que o Senhor é o Deus que retira todo o pecado do mundo. Nos lava, nos purifica, tira toda a maldade, todo vazio, toda ignorância e prepotência nossa. Tudo que provém, Pai, de encontro com a Tua vontade, vai produzir fruto. Mas para produzir, o Senhor primeiro vai trabalhar nas nossas vidas, tirando tudo que contraria a Tua preciosa vontade. Afinal, o Senhor é um Deus e é Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, que não coabita e nem se liga ao pecado. A Tua santidade, ao contrário, purifica o homem de todo o pecado, até mesmo do pecado original. Foi lá na cruz que o Senhor quebrou tudo isso. Nesta noite, meu Deus, eu apresento a vida do Júnior, da Kelly Passamay e do neto e dos outros filhos, né, do outro filho que o Júnior tem. Esta família, este núcleo. Quero eu aqui hoje, humildemente, pedir que esta criança, assim como o outro, seja para o gozo celestial, para o gozo também deste casal, que eles olhem e vejam o Senhor dando crescimento, dando a ele inteligência, dando aos dois, a este casamento, todos os dias engrenagens novas, que o Senhor troque esse óleo. Oh Jesus, que este casal seja extremamente abençoado pelo Senhor e guiado. Livra, Pai, do acidente, do homem mau, daquele que só produz e quer produzir distanciamento na vida deles, mas que eles sejam uma só carne, uma só família abençoada e controlada pelo Senhor. Deus, também nesta noite eu apresento a vida da irmã Francisca Souza, lá no estado do Piauí, aonde ela está. Que o Senhor continue, de certa forma, Deus, todos os dias, fazendo os mistérios, as surpresas na vida da Tua serva. Visite a saúde, dê a ela anos e anos de vida, e que o Senhor venha ser sempre, Pai, o pai e ela a filha, sempre obedecendo e sendo orientada pelo Senhor. Que o Senhor venha ser o escudo broquel todos os dias na vida da irmã Francisca Souza. Dê a ela uma noite de bênção, uma noite de paz e um dia do amanhã que esteja, meu Deus, nos seus planos na vida dela, e que ela possa ter mais um dia e assim outros dias sobre o gerenciamento do Senhor. Deus, também nesta noite apresenta a vida do pastor Gilmar, de missionária Cida Lima. Oh Jesus, dos seus filhos, a igreja a qual ele administra, ali aquela pequena oficininha que ele tem, Pai. Que o Senhor continue zelando com mão forte
dando a eles entusiasmo todos os dias, e que eles venham ter nesta noite mais uma noite de certeza que o Senhor está pelejando por eles. Ah, Senhor, que o Senhor olhe nos mínimos detalhes, tira qualquer decepção, tristeza. Oh, Jesus, isso é um dos venenos que aparece na vida de quem gerencia a casa sua. Que todos que vierem àquele lugar, que eles venham ter, meu Deus, não só o que eles conhecem, mas o que o Senhor colocou na vida deles, que eles derramem isso sobre essas pessoas, que o seu entendimento e a sua graça permaneça zelando e cuidando de cada vida ali. Deus, também nesta noite apresenta a irmã Josefa nas tuas mãos, aonde ela estiver, ela, seu esposo, seus filhos, netos, genros, né? Que Deus continue, meu Deus, abençoando, que o Senhor abençoe a vida da irmã Josefa dentro do patamar seguro. Seus filhos, netos, todos eles, que o Senhor mantenha a saúde da irmã Josefa, do esposo, e que esta família, meu Deus, venha brilhar e brilhar, porque o Senhor está no controle de tudo. Também nesta noite, meu Deus, estamos aqui para glorificar o Senhor pela vida dos meus parentes, né? Que o Senhor abençoe a minha mãe ricamente, os meus irmãos em geral. Muito obrigado pela saúde do Marilson, que agora está de pé, pai. De pé, e o Senhor está na vida deles. Que o Senhor abençoe a saúde do Paulo, do Maurílio, do Marildo, da Marilza, e assim sucessivamente os seus parceiros conjugais. Ah, Senhor, cada filho, cada neto, cada sobrinho que eu tenho, meu Deus, que seja para o enriquecimento da vida espiritual de minha mãe, que talvez lá atrás ela não tinha essa esperança de ter uma família tão grande, mas o Senhor é o Deus da multiplicação. Visite, meu Deus, também nesta noite a vida dos meus primos lá em Rondônia, dos meus primos aqui no Mato Grosso, lá no Paraná e também no Portugal. Sei que eu tenho outros primos, meu Deus, mas eu nunca os vi, que estão ali no estado do Pará. Que o Senhor também os abençoe para a rica e vontade tua fazer efeito. É preciso que cada um de nós, parente ou não, venhamos a dar lugar à tua perfeição e à tua vontade. Deus abençoe ricamente a saúde de minha tia Sebastiana, aonde ela estiver, que seja para o gozo dela, saber que a manutenção da vida dela está seguro nas tuas mãos. Pai, também nesta noite, eu abençoo em nome de Jesus a vida da Anne, do Wagner, da Samira, da minha esposa Carla, a minha própria vida, este trabalho e todas as pessoas que estão aí hoje. Não sei o nome, mas abençoe a vida do Valdivino, que eu lembrei agora aqui. Ah, Senhor, a sua família, seus netos, a sua esposa, e que o Senhor continue equilibrando a balança do sucesso na vida dele. Deus também nesta noite abençoe a irmã Maria Aparecida, pastor Cedecino, a sua mãe aqui em Tangará. Que o Senhor continue, Deus, abençoando também de igual maneira todos aqueles que dão lugar ao arrependimento e que recorrem ao Senhor como única porta poderosa para requerer todas as bênçãos. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos e todos até amanhã, se Deus quiser. Tenha uma noite abençoada pelo Senhor, na expectativa de estarmos nos planos de Deus, viu? Muitos vão deitar hoje, mas não vão levantar amanhã. Mas você tem um Deus vivo. Ele diz que quem obedece a Ele tem vida longa. E além de vida longa, ainda há uma outra vida que tanto nós queremos. A vida eterna. Glória a Deus. Fique com Deus e até amanhã.